no Brasil é um regime específico aqui no Brasil. Essas embarcações foram feitas para o SX Leasing BV lá na Holanda. Então o pessoal, bom, vamos dar uma escapada, a gente tira o ativo daqui e leva para a água internacional. Quer dizer, era para... Isso aqui é um crime contra a gente, quer dizer, isso aqui é dinheiro do cidadão, isso aqui é dinheiro da OSX. Você tem aqui praticamente 2 bilhões e 700 milhões de dólares foram zarparam das águas nacionais e estão escondidos lá fora. Então eles vão ser desmontados ou vão ser pintados, daqui a pouco volta aqui com outro nome para um contrato novo. Isso é uma responsabilidade. Eu reclamei disso, entre outras coisas. Eu falei, olha, primeiro, a gente tem aqui na Queiroz Galvão e outras empresas precisando colocar plataforma de FPSOs nos campos aqui do pré-sal. Esse navio está pronto. Ele está pronto, é só botar lá em cima do campo e começar a produzir amanhã. Praticamente com um mínimo de modificações. Ah, não, mexer no navio do Ike é como se tivesse lepra. A gente não pode mexer. Leva para fora, ou seja, some com 2 bilhões e 700 milhões. Eu tenho esperança que vocês vão atrás disso, porque agora vocês chegaram em Portugal. Se a gente conseguir trazer esses ativos arrestados, eles saíram sem autorização. Se eu imaginar que no regime de recuperação judicial você tem, primeiro, a primeira prioridade os trabalhadores, né? Aí você tem fornecedores e bancos e financeiras. E isso aqui foi para atender direto bancos e financeiras. O interesse imediato do Ike nessa operação, essa operação toda, Ivo? Qual que era o objetivo dele quebrar? Bom, a primeira operação... primeiro assim, ele estava bastante insatisfeito, porque como a nossa diretoria, né, eu estou lá na diretoria olhando a OSX, a minha sociedade anônima, eu vejo o acionista majoritário, ele é o acionista, mas tem o olhar o todo. Tem governança corporativa, você tem regulamentos da CVM que você tem que cumprir, você tem fatos relevantes, você não pode trabalhar como se fosse uma padaria. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, para mim, a OGX que me causou um problema grande, me fez me endividar, eu vou em cima dela, eu vou executar ela, eu vou pedir a falência dela, e vou pedir o dinheiro do Ike até o último tostão. Se ele tem um compromisso que ele assinou quando ele abriu o mercado de capital, no IPO lá dele, de pagar 1,5 bilhão, eu vou pedir para ele comparecer com esse dinheiro. É lógico que ou seja, a OSX estava caminhando rapidamente para pedir a falência da OGX. Então, no caso da OGX, que é uma empresa de petróleo, dono de alguns campos, não tem ativo nenhum, ele viu como sendo era preferível ele manter ela viva e matar a OSX. Foi o que ele fez. Então, no dia 25 de dezembro, quando ele fez esse plano de suporte de 2013, quando ele fez, ele está com o documento aqui, quando ele fez esse plano, costurado pela Angra Partner, que ele botou uma mesma empresa para tomar conta de duas distintas. Ou seja, eles fizeram um acordo, na realidade, matando todos os acionistas da OSX, todo mundo foi para o espaço. Foi quando eu conheci o Aurélio Valporto, acionista da OSX minoritário. Quer dizer, eu assisti algumas reuniões de diretoria, do qual participei na minha gestão, e também participei de algumas reuniões do Conselho de Administração. O representante do acionista minoritário numa SA é uma piada. O cara não está lá, assina, mas não está lá. Quer dizer, não tem voz nenhuma. Quem manda é o Ike. Então, esse assunto, né, primeiro, botar o eu quero, que era então presidente, debaixo do guarda-chuva do cara que era ex-CVM, então presidente, tirar da posição do Conselho de Administração. Ele desceu para ser presidente executivo da OSX para me substituir porque eu não estava desalinhado com eles. Esse cara, debaixo da batuta dele, eles fazem um plano em que eles publicam no dia de dezembro um plano criminoso para matar o OSX. E o Ike passou só a pagar a mesada. Eu vou ver quanto é que é a folha aí. Então ele não quis fazer com que a empresa falisse. Ela está em recuperação judicial, o valor da ação dela é zero, ele não quer que ela morra, porque aí cria um efeito dominó, mas todas elas estão entrando em recuperação judicial. A OG também entrou. Mas o que ele fez com esse plano? Ele tirou uma dívida de 4,5 bilhões que virou pó. Isso é uma sacanagem. Pô. E considerando que essa decisão foi 25 de dezembro de 13 e que o senhor saiu em outubro de 14,
O que aconteceu depois disso, de dezembro de 13 até outubro de 14? Todas as retaliações possíveis. Eu fiquei, de novo, olhando para o estaleiro, né? Eu voltei a ser CLT, deixei de ser estatutário. Perdi, para você ter ideia, perdi 70% do meu salário, porque tinha lá um monte de benefício. Eu falei, porra, vocês vão ser presos? Essa turma aqui... Eu voltei a ser protegido pela CLT e passei a olhar o que nós tínhamos. Nós tínhamos duas embarcações, OSX-1 e OSX-3. Na função como diretor estatutário da OSX, a gente tinha uma área de engenharia e uma área de serviço, e o estaleiro. Então, o estaleiro lá estava... Eu botei o estaleiro em hibernação, quer dizer, primeiro, preservar todos os equipamentos. Eu tinha... Eu acho que a gente pode até fazer o seguinte, para a gente não desfocar muito do nosso aspecto inicial desse tema, a gente pode... eu tenho alguns esclarecimentos finais aqui, e aí, sem prejuízo da gente detalhar essas outras operações num termo subsequente, né? Voltando agora para consórcio Integra, Ivo, e aquelas empresas, a Tecno, a Isolux, a Chemtech, a Veolia, nesse contexto e a relação as conversas que o senhor teve com o Danilo, com o Luiz e com o Ike, teve algum outro personagem que chamou a atenção, alguma outra figura já da Operação Lava Jato, eventualmente, que o senhor recorde? Evidentemente o Musa e o Carneiro, né? O Carneiro, curiosamente, o Carneiro, ele tinha uma influência muito forte, né? Ex-Petrobras, um cara de boa reputação como engenheiro dentro da Petrobras. Ele passou a ser presidente da OSX, depois foi presidente da OGX e hoje é presidente da SET. Então o Carneiro, ele tem livre trânsito, né? Tinha com o PT, né, com a Graça, com a Dilma, com certeza, tinha com o Ike, e foi um cara, de certa forma, uma pedra de espera dentro da SET, se houvesse uma guinada, né? Então, eu tive alguns contatos com o Carneiro, mas nada que ele bastante cuidadoso, não revelou, nem quis mostrar nada nessa linha. Qual foi o período que ele foi presidente da OSX? Carneiro? Nós podemos ver aí 2011, a primeira etapa, a construção, ele com o Musa. Ele foi visitado como OSX pelo como chama o baiano. Ele era o OSX, presidente da OSX, o Musa diretor da OSX, quando o baiano ia lá para vender o assunto 7, porque se queria fazer sonda. Estava sendo negociado o interesse da OSX com a SET, quer dizer, e última análise do Ike, né, da EBX, né? Havia todo o interesse do Ike de, além das encomendas, talvez o Ike já tivesse uma visão muito clara lá no início, antes da derrocada, que a coisa ia falhar e que ele não podia ficar na dependência só dos contratos da OGX. Então precisava injetar alguma coisa nova. Injetar a SET Brasil seria uma coisa importante. Então, nessa época o Fernando Baiano estava lá, 2011, 2012, antes mesmo de eu estar lá. O pessoal chamava a atenção para mim de que tinha um cara estranho que passava lá, conversava com o Musa, conversava com o Carneiro. Eu acho que o Carneiro não está na direção premiada, não, né? É que a gente não pode revelar esses fatos. Mas o Musa com certeza ele pode corroborar. O Fernando Baiano, ele frequentava a sede, então, da OSX? Direto. Ele subia a OSX. A sede da OSX, na época, era o prédio do Hotel Serrador, na Praça Mahatma Gandhi. Era o prédio inteiro, era da EBX. O último andar era do Ike, na cobertura. Nós ficávamos no 13º andar. A OG ficava, acho que no 7º, 8º andar. Então, o Fernando Baiano se identificava, subia pela escada, passava na OSX, falava com o Carneiro, falava com o Musa, depois subia lá, ia no Ike. Então ele fazia, só que... ele conversava com o Ike também? Também, direto. Só que é o seguinte, na época, o Ike, em 2011, 2012, o Ike peitava a Petrobras, peitava a Vale.
ele é um cara intragável. Talvez ele tivesse colocado condições muito fortes contra o esquema lá do próprio Dirceu ou das empreiteiras da Odebrecht, não sei. Ele conseguiu quebrar um pouco o negócio quando ele fez o acordo com a Integra, para mim, para fazer uma obra pequena. Mas a obra, apesar de ser uma obra grande, é pequena em relação ao tamanho do Açu. Ele tinha uma pressão, ele tinha um interesse em dominar, digamos assim, o esquema das grandes. As grandes não deixaram ele entrar, né? Então, isso é uma realidade aí. Tá, e o Baiano participou dessa parte da Integra? Eu não vi o Baiano na Integra. Era Sete Brasil. Eu diria que é mais Sete Brasil. Aí eu diria o seguinte, quem pode dar mais informação, porque quem sentou com ele lá era o Musa, né? O Musa particularmente. E o Carneiro e o Musa participaram dessa fase da Integra? Com certeza o Musa sim, porque isso foi na gestão deles em que um era presidente e outro era diretor, na fase lá atrás. No momento do fechamento, né, do início do que veio a ser o consórcio Integra, o presidente era o Carneiro e o diretor da área era o Musa e o comercial era o Carlos Belot. Todas essas informações, se você entrar nos fatos relevantes lá no site da IBX, tem lá as datas de nomeação dessa turma, está bem claro lá. O Musa era diretor de construção. De construção. E o Carlos Belot era diretor comercial. Diretor comercial. E o Carneiro é presidente. Depois o Carneiro saiu de presidente da OSX para presidente da OGX. E o Belot subiu para a posição de presidente da OSX. O Belot também tinha conhecimento sobre esse esquema todo? Eu acredito que sim. O senhor chegou a conversar com ele a respeito? Eu cheguei a conversar, mas o Belot eu me recuso, porque o cara... Eu não sei, eu vi o Belot na época quando afundou aquela plataforma P36, e é um cara, porra, o cara sempre me pareceu ser um cara coerente pra caramba, né? Mas depois que vi o Zivi na cadeia aí, também já não... Nem minha mãe. O senhor não tem certeza, então, da participação dele? Não tenho certeza. Mas acho que valeria a pena indagar ele. Uma outra questões que me ocorrem aqui, o senhor falou que o grupo do José Dirceu, que envolvia lá o Júlio, né? O Júlio César dos Santos, o Júlio, na verdade, que o senhor não tem certeza do sobrenome. Eu vou no e-mail certinho o sobrenome dele lá. O senhor quer ver já, se o senhor conseguir, já seria interessante para deixar esclarecido aqui. Certo. Esse grupo do José Dirceu, ele participou para que ensejasse a contratação da OSX nessas plataformas, né, da Petrobras, né? Isso. O senhor sabe dizer se havia, em relação a outros estaleiros, a outras empresas, havia uma divisão de mercado, assim como revelado no âmbito da diretoria de abastecimento, por exemplo? Não sei dizer, eu ainda estava no nível ainda muito operacional na obra no Açu praticamente. Quem acompanhava mais de perto isso pela Integra, o senhor disse que era o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio pela Mendes Júnior, o Danilo Batista pela OSX, mas o cara anteriormente é o Musa. O Musa até... O Musa, ele retrocedeu todos o esquema de corrupção, até da época que ele era Petrobras puro, né? Então, eu acredito que essas alianças com essa turma, com esses esquemas, já vêm lá de trás. Então, eu acredito que ele possa ter fatos e dados relevantes. Ó, esse aqui é o e-mail do dia 25 de dezembro, que é o Plano de Support Agreement. Aqui está, eu mandei lá para o Elquério Rodrigues, que ele era o atual presidente, era o presidente da OSX. Esse camarada veio do Conselho de Administração do Ike Batista. Ele é o cara que o Ike botou lá embaixo porque eu estava desalinhado, aí eu era um diretor rebelde. Então, ao invés de me demitir, me manteve como diretor, mas botou esse camarada lá na frente. Então, ele era da tropa de choque. Teoricamente, esse camarada aqui, se vocês chamarem para depor aí, ele como ex-CVM, ele tem um conhecimento técnico de todas as,
todas as irregularidades era para ele pescar e não deixar passar, mas ele fez vista grossa. O Giovanni Forage... Esse é do desmonte da OSX que o senhor estava relatando, isso, né? Vamos só relacionar, acho que os documentos, depois a gente detalha. Então o senhor está mandando, apresentando agora esse e-mail, cujo título é Fato Relevante OSX 25/12/2013. Dia do Natal, exatamente. São com as mensagens a ela, eles subsequentes. Aqui eu também queria colocar para vocês um parecer de uma empresa norueguesa com relação a sumir com o navio daqui e levar para fora do país, ou seja, tirar um ativo que seria a retirada do OSX 1, 2 e 3. Daqui no caso o OSX 3. Perfeito. Tá? Então, o senhor apresenta também um memorando, está em inglês, um draft for discussion purposes. Aqui eu queria também apresentar essa reestruturação da OGX, em de dezembro, que gerou, na realidade, esse plano de perdoar a dívida da OSX com ela, ou seja, dá um desconto de 4,5 bilhões e transforma, e tem agora a OSX como um gatinho lá com 7% das ações, que é uma responsabilidade ferrada. Isso aí foi promovido pela Angra Partner, que eu diria assim, a ação desses camaradas, né? Se você for olhar a governança, CVM, etc., eles visivelmente entraram numa área ilegal. Que está relacionado com aquele e-mail inicial. Exatamente. Aqui também tem uma ligação, nós, né, da OSX, na realidade são praticamente 37 OSX no total, entre as brasileiras e estrangeiras. Na realidade há uma malha grande em que aqui na legislação brasileira você tem a lei brasileira, evidentemente, né? Mas nós temos a OSX na Holanda, a OSX na Áustria, então são várias OSX. Quando eu assumi a direção como presidente, eu acabei tomando conhecimento no meu Paulo Antônio do que eu era responsável. Então aqui eu estou dividindo com vocês alguma troca de informação feita que mostra que nesse processo nas 10 medidas contra a corrupção, de tentar sanear para frente, a gente tem que arrumar uma forma robusta de evitar que as diferenças de foro e que permita, na realidade, você sacar ativo aqui com um passe de mágica. Foi tirado de vocês, nós como contribuinte, 3,5 bilhões de dólares, e você vai dizer agora vai ficar numa luta entre Noruega e Brasil, um em cima da legislação de RJ, outro em cima porque é embarcação de bandeira estrangeira, apesar de ser fabricado no Brasil. Mas eu acho que eu queria até ajudar vocês aí se for o caso aí como... Então, um e-mail intitulado OSX, anúncios para a mudança da diretoria de executivos, composição. Outro de texto. Janeiro de 14. Esse documento também é considerado relevante aqui, que é um parecer para o término desse contrato da OSX3. Tudo foi feito com consultoria especializada de como desaparecer com esse ativo de tal forma que fique numa área cinzenta, que você não consiga arrestar, e vamos supor, havia o risco da Marinha do Brasil não permitir que a saída da embarcação fosse autorizada, porque você está produzindo petróleo. Numa certa altura você tem que parar no campo, você tem que desconectar. Então tem um processo com o meio ambiente, né, etc. Então tudo foi levado em consideração para você tirar fora... Visando frustrar a execução. Frustrar a execução. Perfeito. Aqui tem nós tentamos aí no início, né, como a OSX não estava mais pagando a gente, a OGX, né, a gente começou a tentar vender esses artigos no mercado externo. Mas na realidade a OGX com a Angra Partner tirou eles fora. Provavelmente ganharam uma boa comissão, e aqui está o valor aproximadamente em milhões de dólares, mas cada um, né? Essas embarcações que foram... Aí tem um histórico técnico, etc., da embarcação, mas de novo é uma informação importante aí. Aqui era uma posição do Ike lá dizendo que o Brasil, o sonho não acabou. Esse documento aqui da Tequinte,
com relação ao OSX Brasil, que dentro da irresponsabilidade da OGX de ter mandado a OSX contratar, fabricar, etc., no final abandonar a obra no meio do caminho, a Tequinte, que era a nossa empresa terceirizada para construir uma plataforma chamada WHP em Paranaguá, ela construiu, está com ela pronta, está inclusive lá no porto pronto, e não tem serviço, não tem. Ela fez um resumo através de história de advocacia bastante arrumado, mostrando os fatos relevantes e os artigos na lei com relação à queixa-crime, que eu considero relevante até como subsídio para vocês, porque não vale só o que você quer, mas é o artigo da lei que foi afetado. Bom, eu vou ainda chegar lá na frente. Não, essa informação aqui é o contrato da Integra, que é a terceira alteração contratual que me nomeia, do dia 2 de julho de 2013, que me nomeia como responsável pela Integra pelo lado da OSX, em que eu continuo, eu e o Luiz Cláudio, documento. Agora eu vou chegar lá no meu e-mail. E eu acho que tem que imprimir aqui esse e-mail deixa eu ver se eu acho que o e-mail esse aqui eu ia deixar com vocês também. Esse pendrive? Esse pendrive aqui, que é o... que tem alguns e-mails. Eu acredito que parte dele já está nesse e-mail anterior, mas eu achei relevante para vocês olharem aí. Tem inclusive a nomeação. Então, um pendrive intitulado Integra P66 T70. No interior do pendrive tem 5 arquivos: Integra Mendes Júnior, 5 pastas, cinco pastas, desculpa. Integra Mendes Júnior, Petrobras, PGR Noronha, Replicantes /OSX/MJ, subcontratos. Quando você entrar no PGR Noronha... O que é PGR? Que é a procuradoria que eu botei ali na frente. Tem um comunicado ali, tem uma... Eu vou achar aí um e-mail em que eu mostro... Deixa eu ver aqui. Tem um e-mail... Tem um e-mail que mostra a reunião que houve lá na... Tem aqui então arquivos 3 de março de 2000, reunião diretoria, obras comuns. Aqui embaixo, essa aqui é a proposta de gerenciamento, essa aí de baixo. Não sei se eu vou conseguir abrir esse formato, vamos ver. Proposta de gerenciamento de suprimento a Isolux Tecna JD para Integra, né? Consegue abrir? Ele tá... Eu acho que eu tenho essa... Lento, mas... Enquanto abre, esse relatório também o senhor vai deixar? Não, isso aqui só se você quiser. Você já tem isso aqui, mas isso aqui você já tem na informação. Porque, na realidade, aqui, quer dizer, está naqueles pendrive lá, tem o que são as OSX e os serviços. Então, o que mais me choca, na realidade, em relação... Aqui tem as obras que foram feitas, o SX2, o SX3, onde que foi feito, quem que executou, né? O valor da SBM, o valor realizado. E aqui tem essa WHP, que é a informação que essa que está na Tequinte. Ela foi executada, foi dado um contrato, feito pagamento, feita a obra, execução, no final a obra está pronta e você não quer. Você abandona ela na frente. Isso é uma destruição de valor. Pago, mas no final fala que não quer. Não precisa. Né? Agora acho que o arquivo não está executando, mas em seguida nós solicitamos a ajuda técnico aqui de informática e a gente abre o arquivo. Então o senhor vai apresentar esse pendrive? Esse pendrive eu vou entregar para vocês com esses arquivos. E ali eu queria chamar a atenção que ali tem um e-mail trocado com a técnica Isolux, uma troca de e-mails entre a Isolux e o Luiz Cláudio. Eu fui copiado.
E ali então mostra quem são as pessoas da técnica Isolux que são emissários diretos do Zé Dirceu, que foram o protagonista, que foram lá fazer a cobrança, exatamente. E ali no caso era já um dinheiro miúdo, que era a questão dos impostos. Eles não queriam pagar os impostos, queriam que nós pagássemos aquele valor líquido para eles, não bruto. E foi essa questão que levou o senhor até levar isso até o próprio o próprio AIC, exatamente. Que diabo é isso? Por que pagar não estão fazendo imposto isso? Em cima de propina, foi esse questionamento? Não, foi pior, né? Foi, por que nós estamos contratando um negócio que a gente sabe fazer? Quer dizer, que história é essa? Né? Quer dizer, você montou uma operação, né? Imagine você que esse estaleiro do Açu, né? essa obra, é uma obra gigantesca, né? Você não tem um projeto desse porte no mundo. Quer dizer, o Ike, no projeto dele, na concepção dele fazer esse porto do Açu, ele está fazendo um super porto e colocando a OSX um dos maiores estaleiros do mundo. Seria um dos maiores estaleiros do mundo. Então, por que eu vou subcontratar uma consultoria desse tamanho para fazer um trabalho que nós temos a competência de fazer? Aquilo me chamou a atenção primeiro no escopo, depois no valor, depois no conteúdo. Né? E aí ele falou, isso aí já está negociado. Os contratos o senhor está fornecendo aqui nesse... Isso, aí estão, exatamente. Tem aqui os contratos com a Tecna, Isolux também? Vamos procurar isso, talvez tenha. Eu consegui o que eu tinha ali na mão, o computador teve que ficar lá dentro da empresa, né? Quer dizer, aqui acaba não tem. Mas tem da Kentec aí. Kentec, né? Nós encontramos naquele primeiro HD que o senhor deixou aqui com o Ministério Público Federal em fevereiro, nós encontramos esse documento aqui, um termo de compromisso que celebra o Mendes Júnior, OSX e a Isolux. Esse é um deles. Tem o da técnica, como eu falei, técnica está aqui na planilha comum e tem a Isolux que é outra. Então, o senhor reconhece quem assina aí pela... Esse aqui é o Luiz Cláudio. E pela OSX? Aqui acho que aqui tá eu acho que é o Marcelo Mônica, essa assinatura dele. Sim. Pela Isolux o senhor não saberia dizer, né? Pela Isolux não sei dizer, mas até aqui tá o número aqui, né? Esse é um contrato desses ideologicamente falsos. Totalmente falso. Tá aqui embaixo. O objeto é exatamente esse aí, o Luiz Cláudio Machado, e aqui o OSX Eduardo Musa. Aqui talvez fosse o Musa, talvez. Em 2012 é Musa, que o Marcelo entrou depois. Essa assinatura aqui é o Musa. Certo. Perfeito. Eu acho que a gente pode... Eu só vou narrar aqui para ficar constante no áudio também, e aí a gente anexa isso ao termo de depoimento. Então, essa moça aqui, Melina, essa aqui faz parte da Isolux Tecna, mesma moça que teve lá na obra, Melina Takeuchi. Essa é de quem? Essa aqui é da... Tá, mas eu não entendi, ela faz parte do quê? Não, ela assinou como testemunha, mas ela faz parte desse esquema da Isolux, ela também é entendi. Ela assinou como representante, como testemunha, mas ela é uma pessoa vinculada à Isolux. Exatamente. Aqui vou deixar esse aqui que é teu, né? Aqui eu fiz... Eu queria botar aqui para facilitar a tua vida. Aqui era o meu contrato, o meu cartão como agente executivo, como eu fui lá para construir o estaleiro, né, de junho até junho, depois fui diretor, e hoje eu trabalho nesse estaleiro, né, que é um estaleiro bem menor, né, a gente está fazendo embarcações lá, mas é o meu paradeiro atual. Se eu morrer, a viúva está aí. Perfeito. Não sei se o doutor Júlio... Eu acho que a gente pode encerrar, né? Doutor Ivo, se o senhor tem algum esclarecimento a mais? Não, o que eu queria dizer para você é o seguinte, esses números
que foram colocados, né, a primeira indicação com relação ao Fundo de Marinha Mercante, né, quer dizer, é uma verba extraordinária que está sendo usada de uma forma irresponsável, né. Se vocês conseguirem, eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar, mas se a gente conseguir avançar para entrar dentro do esquema, dentro da malha do BNDES, que é um deles, vocês estão olhando a Petrobras, mas o BNDES financiou, foi agente financeiro dessa aí. O BNDES, ele tem que dar, para sacar esse dinheiro do Fundo de Marinha Mercante, o tomador do empréstimo, ele vai ao BNDES, ele exige as garantias como se fosse um banco normal. Para eles fazerem essa ponte e liberar esses recursos, eles realmente, toda a estrutura do BNDES está comprometida, do meu ponto de vista. Então, o meu sonho era vocês conseguirem meter a mão e trazer o BNDES para dentro dessa roda aí da Petrobras, por um lado. Por outro lado, no lado externo, no lado internacional, essas 10 medidas contra a corrupção, a gente tem que arranjar um jeito de blindar. Eu falei com relação ao Zivi, né? O Zivi que eu conheci, é um cara que eu vim lá de trás, a mulher dele era amiga da minha mulher, ele começou como engenheiro de equipamentos da Odebrecht, depois foi diretor da UPL Perfurações, e foi, na realidade, disparou a vida dele como representante da Keppel FELS. Na realidade, o mentor, o cara que puxa os cordéis da Keppel FELS, e teve uma negociação aqui no Brasil que fez a negociação para tomar conta lá da Verome, da Brasfels. A Brasfels, junto com os outros estaleiros, ficou na mão do Nelson Tanuri, que era um ex-protegido do Collor. Então ele tinha lá o estaleiro na mão dele, Nelson Tanuri. Então esse cara é chamado Sibichu, Chu Chaoben, que eu menciono aqui na lista com relação ao Zivi. Esse cara é o grandíssimo corrompedor, é o mago que está por trás puxando os cordéis. O Zivi não dá um tostão para ninguém, ainda mais como judeu. Eu não sou judeu, mas eu respeito aí o lado judeu com mão fechada. Ele não daria um tostão se não tivesse o aval do cara de cima. E esse cara de cima, esse cara chamado Chu Chaoben, que foi o cara que montou essa operação da Brasfels lá atrás. Quer dizer, da Brasfels. Então, quando ele veio para o Brasil, o Zivi, ele usou o Zivi, ele sempre usou o Zivi como o Zivi até diz que ele é representante desse cara, Sibichu, que chama-se Chu Chaoben, que é o cara dono, que é o responsável, Chu Chaoben Sibichu é Chu Chaoben, que é o nome dele, Sibichu, chama de Sibichu. Ele na realidade é o chairman do grupo Keppel Offshore Marine lá em Singapura. Esse grupo Keppel Offshore Marine em Singapura, e até chama atenção no e-mail aqui. Seu Ivo, até assim, para a gente não misturar os temas, só para deixar claro, em relação a esse termo específico, que é em relação ao consórcio Integra. Certo. O senhor tem mais algum esclarecimento a prestar? A única coisa que eu queria colocar é o seguinte: hoje a Integra ela virou pó, as obras foram interrompidas, estão sendo colocadas numa balsa para levar isso para terminar lá na China. Tá, hoje acontece isso. Essa é a situação atual. Se você for lá no Açu hoje, a obra foi desmontada, foi paralisada e foi negociada com a China. Então, todo esse dinheiro, todo esse superfaturamento, o pessoal se refastelou, todo mundo fez o seu dinheiro, mas não houve ganho nenhum. Quer dizer, a plataforma, a 67 e a P70, elas estão sofrendo. Não foram finalizadas? Estão indo para a China. E quem amortizou o prejuízo, no caso, foi a própria Petrobras que efetuou pagamentos? A própria Petrobras que efetuou os pagamentos e não teve o que precisou, né? Na realidade, quando você vai fazer na P66, que é a primeira plataforma, a P66 é o primeiro navio dos 8, ele está fisicamente lá na Brasfels. Está parado há praticamente 2 anos. Tem uma tripulação a bordo, não faz absolutamente nada, e estão faltando alguns módulos que ficaram presos, não conseguiram ser terminados. Um dos módulos do nosso Brasil querido está pronto lá em Charqueadas, pela IESA. A IESA entrou em falência. A Receita, como isso é embarcação de bandeira estrangeira, o módulo foi proibido pela Receita Federal de sair de lá. Então, esse módulo lá, que superfaturado, foi cortado em pedaço, sucateado,
E a Petrobras contratou na Tailândia um outro módulo igual, que tem charqueada, para ir lá para Brasfels, para fazer a montagem lá. Isso é o Brasil atrapalhando o Brasil. É um absurdo. O que eu queria colocar é que existe uma solução. A indústria naval praticamente morreu com toda essa ganância das construtoras que entraram nesse meio. As obras ficaram espalhadas, na realidade. Existe assim, uma solução técnica, uma solução gerencial de arrumar isso, mas só pode ser feito por um governo que primeiro que pegue todos os credores que estão demandando contra a SET, colocar todos eles contra a parede, em cima dos atos ilegais, trazer esses equipamentos para cá e terminar. Existe, colocando só em termos de futuro, nós temos um estaleiro lá no norte chamado Atlântico Sul, um estaleiro espetacular, gigante e tal, feito também pela Camargo Corrêa, que era os Galvão, no esquema de propina, um horror. Mas o estaleiro está pronto, funciona, beleza. Era, de algum jeito, o governo entrar lá, trazer um grupo forte e moralizar e terminar essas obras que o Brasil precisa. Acho que a gente pode até... Estou com um pouco de receio do tamanho do áudio aqui. Eu acho o seguinte, como tem esses outros termos e a gente pode ouvi-lo à tarde sobre esses temas específicos, a gente podia encerrar esse áudio e aí a gente, em relação a outros temas, a gente prossegue depois. Então vamos encerrar esse áudio e assinar o termo. Perfeito.